necessita. E estamos entregando essas cadeiras de roda logo agora. Eu quero parabenizar a presidente, a equipe dela, diretamente, Mário, Willy, todas as pessoas, nossos companheiros que estão dando apoio diretamente, né? Então, esse é o trabalho do Rotary que vem nos ajudar muito e ajudar essas pessoas que tanto necessitam. Verdade, que é fundamental, né? Às vezes pode parecer insignificante para algumas pessoas, mas para quem recebe aquele benefício ali faz uma Olha, diferença. presidente, você não imagina você chegar numa casa e chegar a ver uma pessoa que não anda, né? Que se arrasta numa casa, que não tem condições de, às vezes, a pessoa, né? Você já pensou, você tem uma cadeira de rodas, chega no final da tarde, uma pessoa leva você lá para fora, dá uma voltinha na praça, quer dizer, é outra vida, né? Outra vida que nós estamos dando para essas pessoas. Então isso é gratificante, isso é o nosso trabalho, viu? É isso aí. Sim, agora vamos, né, o que interessa aí com o nosso bom Oswaldo Santiago, bacharel em Direito, gestor público, que vai estar falando aqui um pouquinho para a gente aí sobre a reforma da Previdência. Começando, vai falar um pouquinho sobre a história da Previdência. Boa tarde, Oswaldo, seja muito bem-vindo a esse espaço. Boa tarde, Francineide, é um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez aqui na Difusora, para a gente falar desse tema aí, da reforma da Previdência, e explicar um pouquinho o que seria isso. A Previdência, na verdade, no termo popular, o que se trata do Instituto da Aposentadoria. As pessoas trabalham com a expectativa de, no envelhecimento, ou na doença, ou na morte, ter um benefício previdenciário. O que seria isso? Pensão por morte, aposentadoria por idade e outro tipo de aposentadoria. No passado, quando surgiu as aposentadorias, foi mais especificamente no tempo do imperador Augusto de Roma, que ele premiava os soldados que teriam sido leais a ele durante 20 anos de suas vidas. E aí ele fazia a aposentadoria, por quê? Porque os militares, aqueles naquela época, era tempo de muita batalha, e as guerras naquela época não eram essas guerras de hoje, era guerra de espada, era guerra de faca, né? Guerra de luta, de ser humano contra ser humano, muitos ficavam mutilados, muitos perdiam a vida, deixavam suas viúvas, né? E aí ele vendo isso aí, ele praticamente inventou o Instituto da Aposentadoria, mas esse tipo de aposentadoria só existia para os militares. Depois disso, já nos anos 1600, teve também no Porto de Londres alguns trabalhadores que conseguiram esse benefício, mas para os anos modernos foi o imperador, foi o chanceler Otto von Bismarck da Alemanha, que era chamado o Homem de Ferro da Alemanha, que viu na época, com a industrialização do homem, né, com a industrialização do mundo, a oferta de emprego, e também as ideias marxistas, leninistas, né, que era o fetiche da mercadoria, estava se expandindo pela Europa, né, o comunismo, e que era a troca, né, a troca do trabalho pelo dinheiro. Então o von Bismarck, lá na Alemanha, ele fundou um sistema pecuniário, né, um sistema de contribuição para fazer as aposentadorias. Já que no Brasil foi somente no ano de 1824, a chamada Lei Eloy Chaves, que começou a instituir o Instituto da Aposentadoria aqui no Brasil. E de lá para cá também o Brasil entrou na era da industrialização, o êxodo rural, e aí até chegar ao que a gente tem hoje, mas até chegar hoje houve o NPS, o INAMPS, o IAPAS e diversos institutos. Aí no regime militar foi quando começou a solidificação mesmo, né, até chegar ao INSS, que é hoje o Instituto Nacional de Seguro Social, que o INSS hoje, é bom que se diga, ele é responsável pelo pagamento de benefício. Então é bom que a gente saiba o que é Seguridade Social, o que é seguro social. A Seguridade Social, ela é dividida em 3, que é saúde, educação e os programas sociais. Esses programas sociais esses que estão aí, o programa BPC Loas, o Bolsa Família e outros. E como é que é feito isso? Porque o dinheiro que é retirado dos aposentados, é retirado dos contribuintes, não é tão
simplesmente ou tão puramente só para bancar aposentadorias. Uma parte dele é para bancar a aposentadoria e a outra parte é para bancar o SUS, por exemplo, e os programas sociais. Então, muito o governo fala aí nessa condição do débito em si da aposentadoria, que muitos especialistas dizem que esse débito não existe. Outros dizem que existe. Mas a conclusão que eu chego é que o governo brasileiro é malgastador, como de fato sempre foi. As coisas aqui no Brasil são feitas sem cálculo de impacto. Assim, as equipes econômicas fizeram, vem planejando as coisas aí e não calcula o impacto, porque hoje, por exemplo, a gente estudando o Instituto da Aposentadoria pelo mundo inteiro, realmente são fatos que a gente tem que ficar realmente preocupado. Porque, por exemplo, no Japão tem 4 idosos para um jovem, né? E aqui, com a média de vida do brasileiro aumentando, certamente que daqui a algum tempo vai ter muito idoso sem contribuir e pouca gente contribuindo. Mas o que o governo faz? O governo ele é um excelente arrecadador, né? Cobrador de impostos. Porque em alguns segmentos da sociedade, aí o governo não pode operar como se fosse uma empresa da iniciativa privada. Então, qual é a fonte de arrecadação do governo? Taxas, impostos e emolumentos. E nisso daí vem a arrecadação da Previdência, né? E com essa arrecadação da Previdência a gente vê, aí, por exemplo, Francineide, no passado, o que houve? Foi feita a Transamazônica com dinheiro da Previdência, foi feito as usinas atômicas com dinheiro da Previdência, foi feita uma cidade inteira por nome Brasília, que hoje é a 3ª capital do Brasil, foi feita com dinheiro da Previdência, e foi feita também a ponte Rio-Niterói. Dinheiro da Previdência. Com dinheiro da Previdência, o dinheiro arrecadado do contribuinte. E é bom que se diga que esse dinheiro nunca voltou ao cofre. Aí você vai dizer assim, mas de lá para cá o Brasil já teve vários planos, já mudou a moeda muitas e diversas vezes. Mas esse dinheiro, ele é regulado pelo FMI, ele é regulado em dólar. Então o Brasil, ele não aplica o dinheiro como a gente aplica na caderneta de poupança. O Brasil aplica o dinheiro na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York, aplica em euro, aplica em dólares americanos, entendeu? Então esse dinheiro aí, para você ver a quantidade que é, né? Uma cidade inteira do tamanho de Brasília. Mesmo nos anos 50, como foi feito. Esse dinheiro aí é uma quantia que eu acho que não tem nem como a gente prever, calcular quanto foi gasto ali. Oswaldo, e então essa reforma, ela é necessária? Sim, a reforma é necessária para o nosso Brasil. Agora, é bom que a população também entenda que o Brasil, tem um sistema dual, bicameral. Então, o que acontece? Ela vai ser votada na Câmara, depois para o Senado, volta para a Câmara, da Câmara volta para o Senado. Daí, ela vai para o STF revisar. Fazer a revisão e depois para a sanção ou veto do presidente da República. Que hoje é o Jair Bolsonaro, né? E o que acontece? A população tem que ficar mais tranquila que ela vai passar, talvez não no texto integral, mas depois disso também ainda tem uma coisa que se chama no direito, que é o vacatio legis, né, a vacância da lei, e que talvez ainda esse ano essa reforma ela não seja aprovada, e se for também eu creio que não vai ser da medida, acho que o nosso país ainda não está aparelhado para receber essa reforma, o povo brasileiro ainda não está aparelhado para receber essa reforma na maneira, aos modos que ela se propõe, certo? Mas assim, é de se ficar atento, porque agora deverá ter uma enxurrada de processos, tanto judicial como administrativo no INSS, porque as pessoas se apavoram, porque realmente o tema suscita e mete medo, porque as reformas, quando vêm, ela nunca vem para melhorar, principalmente no nosso Brasil, que é um país extremamente copiador de leis, né?